Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos e dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte, e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Mais uma vez. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Minha gente, hoje o Evangelho é uma chapuletada em todos nós. Primeiramente porque é uma experiência de absoluto desconsolo para Pedro. Pedro, quando faz essa pergunta para Jesus, quando ele diz assim, essa pergunta não, na verdade, Jesus está dizendo tudo o que iria ter de acontecer com ele, porque isso é muito interessante você pensar comigo. As consequências da vida de Jesus estão todas expressas no Calvário. Jesus viveu construindo o seu Calvário. Todas as escolhas de Jesus tinham implicações no seu tempo, do ponto de vista político e do ponto de vista religioso. Com as escolhas de Jesus, com o discurso de Jesus, com a capacidade que ele tinha de criticar, de denunciar as estruturas pecaminosas que estavam dentro do contexto político, fazer um comparativo para que as pessoas entendessem que aquele modelo político estava diretamente atrelado também a um poder religioso que explorava as pessoas da mesma forma. Não tinha outro destino para Jesus. A gente fica até fazendo uma leitura lá de Isaías, de que a morte de Jesus é uma leitura profética, que o profeta já havia previsto que o Filho do Homem, o Filho de Deus, seria morto daquela maneira cruel, o servo sofredor, que está tão bem presente no texto de Isaías. Claro, a gente pode fazer uma interpretação linda de tudo isso como uma prevenção, alguém que disse antes do que iria acontecer, mas o que ele está prevendo não é uma tragédia anunciada que a gente fala, olha, como Deus quis que fosse assim. Porque às vezes a gente coloca o sacrifício de Jesus como vontade de Deus, e isso nos é colocado de uma forma tão crua que parece que Deus é sádico, que adora ver o sofrimento das pessoas, inclusive do seu filho. Isso é um equívoco teológico, a gente ter uma visão tão distorcida de Deus. Deus põe o seu filho no mundo para ele morrer crucificado, para ele morrer humilhado, para ele trazer todos os sofrimentos da humanidade em si. Como se isso fosse uma satisfação de Deus. Não. É que, na verdade, no tempo de Jesus, se uma pessoa dissesse o que ele disse,
Se uma pessoa vivesse como ele viveu, não existia um outro destino. A crucifixão, nós sabemos que culturalmente, no contexto judaico, era a pior humilhação que uma pessoa poderia sofrer. Era o pior crime que uma pessoa pudesse era a consequência dos piores crimes. Era uma condenação vergonhosa. Era para que todos pudessem ver. Por isso, Gólgota, o lugar do Calvário, da caveira, quando você tiver a oportunidade de ir a Jerusalém, você vai ver lá naquele complexo onde tem o Santo Sepulcro, onde tem um lugar em que nós dizemos ter sido o lugar da crucifixão, é de fato um lugar geográfico incontestável. Ficava fora dos muros da cidade e ficava no alto de um monte, para que aquela cruz pudesse ser vista pela cidade toda. A condenação pública tinha um efeito pedagógico na cabeça deles. A gente crucifica, a gente humilha, para que aqueles que estão passando e vendo, pensam, opa, eu não quero cometer esse crime também. Então era uma forma de intimidar. A morte de Jesus, que está assim prevista nos nossos profetas, inclusive com textos belíssimos, podem muitas vezes nos levar a uma compreensão de que Deus é sádico e que Ele quis assim. Não. O profeta estava apenas dizendo que neste coração mesquinho do homem, que neste coração mesquinho da humanidade, dificilmente nós abrimos espaço para a transgressão que nos mostre a verdade. E Jesus não era um transgressor pela transgressão. Não é aquele que saía pichando muros só para deixar ali os registros da sua insatisfação. Há transgressões e há transgressões. Nós estamos falando de uma transgressão essencial, que é o desejo essencial de mudar o mundo, de mudar uma sociedade, de se portar diante de todos com um discurso, com uma prática absolutamente coerente com aquilo que ele considera verdade. E veja bem, nós que somos cristãos, acreditamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós olhamos para a prática de Jesus, nós interpretamos que a verdade está sendo oferecida para nós. Eu volto a dizer, você não é obrigado a ser cristão. Se está desconfortável com essa verdade, vá viver em outro lugar, escolha outra fé, escolha uma religião que possa se identificar mais com as suas convicções. Mas eu lamento informar que se nós quisermos ser seguidores de Jesus, nós teremos que retomar os motivos pelos quais o seu Calvário foi construído. Jesus quis retirar os miseráveis da miséria, em todas as dimensões da miséria. A miséria material, a começar pelo amor aos pobres. Nós não podemos ser cristãos e fechar os olhos para as necessidades daqueles que são mais desfavorecidos. E as indigências morais, que eram publicamente condenadas no tempo de Jesus e que, lamentavelmente, hoje nós continuamos com o mesmo discurso intransigente, incoerente, porque nós não acolhemos as pessoas. E, lamentavelmente, muitas vezes temos uma prática, às vezes até pior, só que escondida, por trás das nossas batinas, por trás dos nossos hábitos, por trás das nossas camisetinhas com os motivos religiosos, por trás dos nossos crucifixos, por trás das nossas medalhas. Ou você acha que os religiosos que Jesus enfrentou naquele tempo eram diferentes dos religiosos que nós somos? Hipócritas? Não! Ele bateu de frente com uma sociedade religiosa que tinha uma dificuldade enorme de acolher a fragilidade e a fraqueza e entender que ela é humana e que é a partir dela que nós nos santificamos. Uma religião que não compreende a miséria como ponto de partida, como um conhecimento que a gente faz, olha, eu sou essa miséria aqui, e ela me faz ser humilde, ela não me permite arrogância. Toda vez que eu administro bem as minhas misérias, eu fico neste humus, neste lugar fértil. Humildade vem de humus, a parte mais fértil do solo. Então, quando eu fico neste humus, eu sou fertilizado e fertilizante. A minha miséria não me sufoca, e porque ela não me sufoca, a miséria do outro não me incomoda.
Por que a miséria do outro me incomoda tanto? Porque aquela miséria que eu vejo no outro me sufoca aqui em mim. Eu não resolvi em mim também. Então eu tenho todas as pedras na mão, porque quando eu jogo pedra na miséria do outro, de alguma forma eu tento esquecer a minha, que é tão parecida com a dele. Então, o cristianismo, ele nasceu de uma proposta assim: reconheça a sua miséria, não tenha medo dela, e permita que essa miséria seja amada por Deus. Sim, porque nós somos essencialmente divinos. Deus está em nós, Deus está em mim, Deus está em você, mas nós somos criaturas fragilizadas, indigentes. Nós temos as indigências do corpo, nós temos as indigências da alma, e em tudo isso há uma beleza maravilhosa. Eu me sinto, de fato, motivado quando eu reconheço tudo isso em mim. Ela é fonte da minha arte, ela é fonte da minha criatividade. Eu nunca vi um poeta feliz, felizinho. Não. O verdadeiro poeta, a essência da poesia, da boa literatura, está em homens e mulheres que têm muita consciência da própria fraqueza e vive aquela tristeza bonita que não é depressão, não, é só uma tristeza bonita que vai alimentando a gente. O cristianismo é tão poético por isso. Ele não despreza a miséria. Pelo contrário, ele faz compreendê-la como um lugar da humildade. Porque quando eu compreendo a minha miséria, quando eu abraço essa miséria, ela não me domina. E eu começo a construir uma vida virtuosa a partir da minha miséria. Olhe para os santos, olhe para as santas, para essas pessoas que conseguiram algo a mais. Porque santidade é isso. Eu confesso que com muitos deles eu não me identifico. Eu vejo algumas neuroses nele que eu não quero em mim. Mas foram reconhecidas como pessoas que alcançaram a santidade. Eu não quero aquele tipo de santidade, porque não combina comigo. Mas eu vou me encontrar por aí, vida fora. Quando eu falo neurose, não estou dizendo que os santos são doentes, não. Estou dizendo alguns detalhes da personalidade que são meio neuróticos, né? Venceram. Eu vou procurar um santo que tem uma neurose parecida com a minha. E eu vou curando essa neurose. Neurose é a doença da mente. É quando a minha mente é maior que as minhas forças. Então, os santos nasceram de neuroses, de dificuldades, de defeitos. E eles foram trabalhando essas neuroses, foram trabalhando essas dificuldades e chegaram à santidade, que é justamente a radicalização de uma virtude. Como é que você radicaliza uma virtude? Descobrindo onde está o seu defeito. Então, se a arrogância é o meu defeito, é essa arrogância que vai me fazer ser santo. Como? Transformando-a em humildade. Então, Deus, quando está lidando com a humanidade, Ele sabe muito bem o barro do qual nós somos feitos. E Jesus só queria isso, minha gente. Estabelecer uma nova antropologia, uma nova maneira de compreender o ser humano. Ou melhor, é mostrar a verdadeira face do humano que está em perfeita comunhão com Deus. Sim, superando os pecados diariamente, como nós falamos aqui no ato penitencial, de você ir tomando consciência todos os dias, para você ir ficando mais livre de você mesmo. Quem lhe aprisiona é você mesmo. As piores cadeias que você precisa enfrentar não são as que foram estabelecidas pelos outros, mas que foram estabelecidas por você, pela sua história, pelas pessoas que lhe educaram. É assim que a gente se santifica, descobrindo nessa humanidade uma maneira de lidar com tudo isso de maneira humilde, de maneira sensata. É por isso que é tão comum nos verdadeiros místicos um semblante tranquilo. Os verdadeiros místicos, você pode contar o pior pecado, que eles não se alteram. O moralista não. Meu Deus do céu, sangue precioso de Jesus. Tanto é que toda vez que nós queremos criar caricatamente, né, uma figura beata, uma figura, o que é? Ela é putica. Tem medo do que é humano.
Então o Calvário de Jesus foi construído por isso, ele criticou tudo isso. Essa religião de fachada, essa religião que ela é naturalmente opressora. Minha gente, uma pessoa pobre naquele tempo, se quisesse sacrificar, pagar os preços de um pecado, tinha que levar um cordeirinho para ser sacrificado no altar. Olha que maneira fácil de pagar pecado. Você pega um cordeiro, tem aquele mercadinho na frente do templo, todo templo costuma ter um mercadinho, constrói um santuário, em pouco tempo está aquele monte de lojinha para vender as coisas para a gente. Isso é um absurdo, porque isso a gente volta justamente aos lugares que Jesus criticou. Então ali na porta do templo tinha lá, claro, tudo muito rural, aquele monte de animalzinho, coitadinho. Você comprava o animal mais perfeito, aquele que não tinha defeito algum, que era o que a lei previa, era comprado por quem tinha dinheiro. Aí ia ficando os mancos, os esquisitos, os feios. Aí se você não tinha muito dinheiro, até que você ia comprar aquele, mas você já ia sacrificar aquele negocinho lá no altar, o sacerdote faria em seu nome. Olha isso. Então eu estou com um pecado grave, eu roubei o Sérgio, fui injusto com o Sérgio. Aí eu vou lá no templo, compro um cordeirinho, sacrifico e então o sangue lavou o meu pecado. Está tudo resolvido. Aí, quem não tinha muitas condições, levava o mais defeituoso e devia ficar com aquele. Acho que Deus não me perdoou o direito, não, porque o cordeiro não foi lá comprado, como devia ser. Então, Jesus criticou tudo aquilo que retirava. Aí Jesus dizia, olha, não faz sentido você ser uma pessoa péssima, ser uma pessoa horrível, ir lá comprar um cordeirinho, sacrificar e achar que agora está tudo certo e você continua péssimo depois. É a conversão do coração que faz diferença para Deus. É o coração contrito, tanto é que ele vai dizer, Jesus é o Cordeiro Santo. Ele nos libertou da necessidade de sacrificar animais para demonstrar a Deus o nosso desejo de arrependimento. Por isso que nós dizemos que Jesus é o Cordeiro Santo, porque naquela época sacrificavam-se os cordeiros para poder se livrar de pecados. Se você for pensar, isso não faz sentido para você. É como você fazer promessa de ficar isso, ficar aquilo, de não fazer isso, de não fazer aquilo, achando que isso apaga o seu pecado. Olha, essa promessa só vai apagar o seu pecado se de fato ela interferir no seu temperamento, no seu jeito de viver. Não existe mágica. Tenho uma vida péssima, vou lá de vez em quando andar a pé até a Aparecida do Norte, está tudo certo, continuo sendo péssimo. O resto do ano eu sou péssimo, mas no mês eu vou todo ano, eu vou a pé. E acha que está tudo bonito, que está tudo lindo. Que Deus, nossa, ele é péssimo, mas ele andou a pé até a Aparecida. Marca aí, minha nossa. Marca aí que ele está merecendo a salvação. Não. Essa contabilidade só funciona na cabeça de pessoas que não querem o conhecimento da verdade. E a verdade é desconfortável. E foi para Pedro. Sabe o que Pedro fala nessa hora? Quando Jesus começa a contar todo o sofrimento que vai viver, uma frustração terrível. Pelo amor de Deus, eu estou dando a minha vida para ver esse caos no fim. Eu vim atrás desse homem porque eu achei que ele ia ser rei, ele ia ser o nosso rei, ele ia tirar o poder romano do poder, ele ia destruir tudo isso, eu ia ser o primeiro-ministro. A decepção para Pedro no momento que escuta Jesus dizendo aquilo foi tamanha que ele veio bancar um amiguinho assim, que quer livrar. Imagina que isso vai acontecer. Você vai ter toda a glória do mundo. E Jesus reconhece nele um evangelho paralelo. Aquela tentação do evangelho glamorizado que a gente fala tanto aqui, né? O Deus da glória, o Deus do impossível, que nos dá tudo. Eu fiquei rico porque Deus me fez isso. Eu fiquei isso. Olha como eu sou poderoso porque eu tenho Deus no meu coração. Olha como eu fiquei grandioso porque eu sou isso, eu sou aquilo em Deus. Quando Pedro tem a tentação de pensar nesse evangelho paralelo, Jesus dá uma sentada nele e fala, que sai daqui, Satanás. Esse evangelho que você está criando não é o meu. Esse é o evangelho que você quer, Pedro. Esse é o evangelho que diz respeito ao que você espera de mim.
poder, lugar de destaque. Não. O meu lugar será o Calvário, porque a consequência de quem vive como eu, de quem pensa como eu, de quem sente como eu sinto, é o Calvário, não é outro lugar. Quando Pedro tenta mudar o destino de Jesus, era um pouco isso que nós fazemos hoje. Tentar esquecer os motivos do Calvário, tentar esquecer quem estava com Jesus no Calvário. Minha gente, a humilhação foi tanta. Eu falei, eu assisti isso na semana passada, não foi? Quem ficou no Calvário? João. Pedro deu no pé, negou, não quis nem ver a situação. Isso aqui era tão insuportável para ele que ele já tinha dado sinais de que ele não suportaria. Ele já estava dando sinais de que ele não daria conta de ver esse fracasso, aparente fracasso, que depois São Paulo vai dizer numa das cartas, essa loucura da cruz. Pedro queria já esse evangelho paralelo que nós estamos falando sempre aqui. Daquele dos programas de televisão, que fica um microfonezinho, aí alguém fala assim, conta a sua bênção, irmão. Eu tinha 3 empresas, eu perdi tudo. Aí eu comecei a pagar o dízimo, eu comecei a fazer isso, eu comecei a fazer a novena, eu comecei a fazer não sei o quê. Eu recuperei as minhas 3 empresas, eu tenho agora 10 empresas, sou um homem milionário. Assembleia toda levanta. Que maravilha. Vem mais um. Eu estava todo endividado. Eu estava na rua do miséria. E de repente eu comecei a frequentar aqui, o negócio foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Aleluia, irmão! E a assembleia toda aplaude. Se você insiste aqui durante uma meia hora, você tem um materialismo cristão, assim, absolutamente evidente. Não estou dizendo que você não tenha direito de ter as suas coisas. Não estou dizendo que Deus não nos abençoa para a gente ter saúde, para a gente trabalhar, para a gente construir. Sim, eu acredito mesmo que quem tem Deus no coração faz escolhas mais sábias, inclusive nos negócios. Quem tem Deus no coração não vai preso na Lava Jato, não. Por quê? Porque não vai fazer adesões escusas. Quem tem Deus no coração vai fazer tudo da maneira mais correta. Mas não é porque Deus está vigiando, não, é porque internalizou um valor. Eu quero ser justo, eu não quero fraudar os cofres públicos, eu não quero pagar dinheiro, propina para político vagabundo, que depois vai roubar o dinheiro da saúde, o dinheiro que é para a educação. Não. O verdadeiro cristão tem a norma escrita dentro do coração. A lei está escrita dentro do coração. Então, quando eu tenho Deus no meu coração, é claro que eu serei um baita empresário, um baita empreendedor. Mas não é porque eu paguei o dízimo, não é porque eu entrei no templo, que eu fiz a novena, não. É porque eu tive o meu coração transformado. Mas eu sinto falta de que naquela filinha, alguém chega e fala assim, eu era arrogante, fiquei humilde depois que encontrei o Senhor. Olha, eu era um homem apegado ao dinheiro, e depois que Deus entrou na minha vida, eu fiquei generoso. Eu tenho uma necessidade de ajudar as pessoas, porque o dinheiro que eu alcancei, eu sinto que ele não é todo meu. Tem uma dimensão social de tudo isso que eu alcancei. Aí vem uma mulher e fala assim, eu era um porre dentro de casa, eu era uma mulher miserável com os meus filhos. E depois que eu encontrei Deus, tudo isso está modificado. Eu sinto falta destes testemunhos. Sabe, eu sinto falta dessa dimensão espiritual da conversão. De um Deus que está mudando o nosso temperamento, de um Deus que está mudando o nosso comportamento, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de falar. Então, nós que somos religiosos, que motivamos fazer propaganda de quem enriqueceu porque ficou mais cristão, vamos ter um pouco mais de sensibilidade de dar também o nosso microfone àquele pobrezinho que continua pobre, mas que tem um coração lindo, transformado pelo Evangelho. Essas pessoas precisam testemunhar. E se o testemunho delas não fizer a nossa assembleia levantar e aplaudir de pé,
com alegria, não porque nós queremos provocar vaidade em quem está dando testemunho, mas porque alguém foi libertado das cadeias da inveja, do ciúme, da possessão, e aquela pessoa ter um reconhecimento público de que aquilo também é grandeza, aquilo também é fruto maravilhoso do Evangelho, porque senão nós vamos ficar eternamente feito Pedro. Porque Pedro aqui não estava nem convertido ainda. O que transformou Pedro foi a ressurreição, foi Pentecostes. Aqui Pedro estava querendo o Evangelho paralelo. Jesus glorificado, glorioso, que dá honra andar atrás. Volta lá na Galiléia. Volta nas escolhas que Jesus fez. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não podia levar 2 túnicas. Não podia levar 2 sandálias. Eu queria ver quem de nós estava lá, as nossas centopeias. Só necessidade de remédio. Né, Vilarinho? Nós não teríamos esse despojamento se a gente morasse naquela época. Se a gente vivesse Marília, se você encontrasse Jesus naquela época, você ia falar, Jesus, esse homem é doido, Deus me livre disso. Deixa eu ir lá com o meu tempo, fazer lá, sacrificar o meu bezerro. Eu não tenho dúvida de que eu não andaria atrás de Jesus. Eu seria aquele que ficava lá, olha lá com o que ele está. Não é possível. O que ele falou? É desconfortável. Tanto é que Jesus morreu sozinho. Sabe quem estava do lado dele? Volto a dizer, João, aquele rapazinho que criou uma intimidade com ele, que ficou muito amigo dele. A mãe dele, claro. Sua mãe, olha, escreva uma coisa, se sua mãe não é neurótica, se sua mãe não é uma pessoa doente da cabeça, que te abandonou, que fez isso, fez aquilo, você pode ter certeza que você pode ser o pior bandido do mundo, ela vai estar lá do seu lado. Enquanto todo mundo te crucifica, ela está lá. Então, no caso de Maria, ela tinha mais motivos ainda, porque ela sabia da grandeza do filho dela, sabia da grandiosidade da alma daquele menino. Ela já tinha sido resgatada por ele. Ela foi salva porque ela deu a luz. E Madalena, essa figura emblemática, que foi quem testemunhou a ressurreição, quem teve a vida dela transformada, não porque ela ficou rica, milionária, não. Maria conheceu o valor da vida depois que olhou nos olhos de Jesus. Madalena é um dos encontros mais bonitos da Sagrada Escritura. Uma mulher que estava na absoluta indigência. E porque Jesus um dia fez isso por ela, ela não poderia retribuir de outra forma. Não seria coerente deixar aquele homem sozinho. E os 2 que estavam do lado, 2 bandidos. Essa cena era forte demais para Pedro. Essa cena é forte demais para mim. E talvez essa cena, se você tiver honestidade, seja muito cruel para você também. Nós temos dificuldade quando nós temos as verdadeiras escolhas de Jesus diante de nós. Quando nós olhamos ele preferindo as prostitutas, os ladrões, quando ele é capaz de viver na misericórdia com radicalidade. Eu costumo dizer, minha gente, que algumas religiões aprenderam isso mais do que nós. E olha que isso está na raiz do cristianismo. Na raiz. A ponto de, se você não se identificar com isso, você não deveria dizer que você está a caminho do cristianismo. Um budista, por exemplo, há uma historinha de que existia um monge que estava sendo açoitado fisicamente por acreditar no que acreditava. Ele era diariamente violentado, açoitado. E quando ele conseguiu ser libertado daquilo, quando ele foi encontrar com seu guru, quando ele foi encontrar com seu líder, o líder que era o seu líder espiritual, o seu diretor espiritual, ele perguntou para ele, como foi esse tempo que você passou para lá? Ele falou, muito difícil. Por que foi tão difícil? Ele disse, porque chegou um determinado momento
que eu estava quase odiando quem me torturava. Eu estava quase odiando quem me torturava. Aí você lembra da palavra de Jesus: quando alguém bater neste lado, ofereça também o outro. Isso é cristão também. Quando nós temos esses levantes de ódio contra as pessoas que erraram, sim, às vezes crimes hediondos, eu sei, provoca em nós uma indignação terrível, nós queremos justiça, mas vamos pedir isso de maneira cristã. Não há necessidade de nós nos transformarmos em também diabólicos, em também assassinos, para defender uma vítima. Não estou dizendo que nós vamos passar a mão na cabeça dos bandidos, não é isso. Eu só estou dizendo que você precisa cuidar para que o ódio não se hospede em você. Para que você não tenha contra o assassino o mesmo instinto de assassiná-lo como ele teve com aquela criança ou com aquela pessoa, com aquele adulto, com aquele velho, com quem ele matou. É disso que nós estamos falando. Foi por isso que Jesus subiu ao Calvário, foi por isso que Jesus foi crucificado, porque ele estava ousando propor uma nova maneira de ser gente, livrando-se dos ódios, livrando-se dos ressentimentos, não parando nas exterioridades da fé. Nós somos religiosos de fachada, na grande maioria das vezes. É lamentável isso, eu reconheço isso em mim e gostaria que você tivesse honestidade de reconhecer em você também. Quantas vezes você foi um cristão de fachada, um religioso de fachada, porque lá na sua particularidade você comete crimes terríveis contra as pessoas, alimentando ódio no seu coração, provocando fofoca, provocando difamação. Quando na verdade nós deveríamos interpretar que o Calvário de Jesus, ele aconteceu justamente para que nós estivéssemos dentro de um contexto de espiritualidade que nos colocasse num processo de evolução sempre, de ir adiante, evoluindo, vencendo os nossos ódios, nunca nos rendendo a esse evangelho glamorizado que Pedro quis, que Pedro desejou. Senhor, não, isso não pode te acontecer. Pode sim, Pedro, e vai acontecer, porque as escolhas que eles estão fazendo hoje me condenam, porque essa sociedade ainda não está preparada para viver o que eu estou pedindo. E lamentavelmente, mais de 2000 anos depois, nós continuamos dizendo que os motivos pelos quais Jesus morreu, nós ainda não estamos colocando em prática as soluções para eles. Nós ainda continuamos preconceituosos, nós ainda continuamos religiosos de fachadas, nós ainda continuamos alimentando ódio em nome da fé, em nome do cristianismo. Nós ainda continuamos fazendo as nossas cruzadas para matar os nossos inimigos, porque nós queremos aquele lugar sagrado. Nada pode ser mais contraditório ao cristianismo do que nós matarmos um grupo de pessoas para tomar posse de um lugar que é santo para nós, porque nada é mais santo do que a vida. Nada. A geografia, ela é relativizada por Jesus no encontro com a samaritana. Mulher, não se preocupe que você não pode ir lá, porque vai chegar um momento em que os verdadeiros adoradores não estarão dentro do templo, não estarão neste lugar, não estarão lá, nem aqui nem lá, estarão neles, em si, em espírito e em verdade. Sei, é difícil, mas a gente não pode fingir. A gente não pode fingir que o Evangelho nos convidou a pensar nisso. O Evangelho paralelo que Pedro propôs, definitivamente Jesus não quis, inclusive chamou ele de Satanás. E eu não tenho dúvida que se Jesus voltasse hoje, ele olharia para nós e também em muitas dimensões do que nós pregamos, do que nós ensinamos, um moralismo fértil, que não está nem um pouco preocupado com a mudança do coração das pessoas, mas apenas com a fachada da santidade. Jesus também nos chamaria de Satanás. Jesus também se afastaria de nós. Eu sei que o meu coração e o seu estão
em transição. Eu tenho todas as forças do Antigo Testamento, do legalismo, da lei, me puxando para trás. Mas eu tenho a força de Jesus me jogando para frente. Jesus do Calvário, tá? Da ressurreição, da morte e da ressurreição. Não Jesus glorificado das catedrais, dos grandes santuários, dos grandes templos. Não, esse não. Se por acaso você vai lá, nunca se esqueça que o lugar que ele preferiu foi dormir ao relento. E que o templo que ele sempre fez questão de honrar foi a vida humana. E de maneira muito especial os pobres, os marginalizados, os moralmente rejeitados. O templo que Jesus escolhia o tempo todo enaltecer era a carne humana. E quanto mais ferida, mais ele preferia. Ferida na carne em si, ferida na carne e na moralidade, eram eles. Eu costumo dizer, o RH de Jesus era péssimo. Era péssimo. O único que tinha um pouco mais de diploma, ele rejeitou, que foi o jovem rico. Chegou lá esparramou os diplomas. Olha só como eu estou capacitado para estar com você. Evangelho paralelo também, igual do Pedro. Mas Jesus, que bom. Só falta uma coisa para você. Se desapegar de tudo isso, desapegar dos seus diplomas, se desapegar dessa sabedoria que você diz ter, dos cursos que você fez, do coach que você se tornou. Desapegue-se de tudo. Depois, quando você sentir que você é igual a todos os outros, volte aqui, que eu só quero andar com gente assim. Eu não quero andar com gente arrogante. Eu não quero andar com gente preconceituosa. Eu não quero andar com gente que faz acepção de outras. Eu quero andar com quem tem o coração aberto. Com quem não se sente melhor que ninguém. Com quem se sente apto para abraçar quem precisar. Eu quero andar com quem faz a opção por curar os que precisam ser curados, por amar os que precisam ser amados, resgatar os que precisam ser resgatados. Se um dia isso for importante para você, e você for capaz de querer viver isso, volte. Mas não traga os seus diplomas, porque aqui eu só preciso de um coração. Fundador da congregação onde eu me tornei gente, o Sagrado Coração de Jesus, Padre Léon Léon, um francês, ele dizia assim: Deus não poderá fazer nada com as nossas obras se antes ele não possuir o nosso coração. Então, você que já deu tanto a Deus de trabalho, disso, daquilo, eu estou tantos anos na pastoral, esqueça. No céu, na entrada, ninguém vai perguntar quantos anos você trabalhou para ele. Eles vão perguntar para nós o quanto a gente amou. E se por acaso aquele trabalho lhe fez amar, maravilhoso. Parabéns. Mas se o que a gente faz não nos faz amar, se a missão que a gente escolhe no mundo não nos faz amar, não serve de nada. Se o meu sacerdócio não me faz amar as pessoas, se o seu ministério, Ziza, não me faz amar as pessoas, de nada vale. Não adianta a gente ficar pensando que nós vamos chegar na eternidade com esse currículo impecável do jovem rico e que Deus vai dar algum lugarzinho especial para nós, que até nisso tem vaidade. Até nisso nós somos vaidosos. Nós queremos na eternidade a casa da esquina, de preferência de frente para o mar. Sem vizinhos, não quero ser incomodado. Não. A quem Jesus recruta, a quem Jesus ama, eu tenho a alegria de dizer, é gente muito parecida com a gente. Miserável. Mas não permite que a miséria se transforme em arrogância. É humildade, minha gente. Viver no humus, a parte mais fértil da terra. E permita que esse coração seja investigado por Deus. Permita que ele possa andar todos os caminhos da sua vida interior e ir corrigindo isso, as consequências desse evangelho paralelo dentro de mim, dentro de você, para que o Calvário volte a fazer sentido e a gente nunca se esqueça o motivo pelo qual Jesus morreu. Senhor.
sei que tu me sondas. Olha, eu sei que você já passou por muitas situações em que pessoas que se diziam religiosas lhe fizeram acreditar que você não tinha um lugar preparado, que você não seria convidado. Eu peço perdão em nome de todos os religiosos que, em nome do cristianismo, lhe fizeram desacreditar do seu valor como pessoa. Eu não estou passando a mão na sua cabeça, eu não estou lhe motivando a não lutar para ser melhor a cada dia. Eu só estou lhe pedindo que você esqueça os discursos que foram construídos a partir de neuroses pessoais, de pessoas que não se reconciliaram consigo e que resolveram impor isso aos outros. Pessoas que não viveram uma verdadeira experiência do amor misericordioso de Jesus e impuseram os seus fardos aos outros em nome da fé. Quantas pessoas eu encontro que foram rejeitadas nos confessionários porque eram pessoas de segunda união, pessoas que não foram felizes no primeiro casamento e que, lamentavelmente, a partir de um equívoco, a gente excluiu essas pessoas. Quantas pessoas homossexuais que foram rejeitadas em nome da fé, em nome de Deus. Discursos de ódio que construíram nessas pessoas um desconforto emocional que privou essas pessoas de viver um verdadeiro encontro com o Senhor. Sim, no Evangelho paralelo você não tem lugar, mas para aquele que viveu e morreu por gente que não tinha lugar nos templos, você tem um lugar especial preparado. Eu louvo a Deus todos os dias por nós estarmos dentro de uma igreja, na figura do Papa Francisco, tentando reabraçar as pessoas que estavam fora do abraço. Quantas mulheres amarguradas, infelizes, porque foram vítimas de discursos religiosos excludentes, que quando a gente exclui, nós privamos o outro de viver a restauração. O Calvário é seu. E Deus conhece o seu coração. Fique com aquilo que você sabe de você e que Deus confirma. Esqueça os discursos que tantas vezes colocaram um obstáculo entre você e Deus. E toda e qualquer mudança que você tiver que fazer na sua vida terá que ser para se tornar uma pessoa melhor, um ser humano mais justo, um ser humano mais verdadeiro, um ser humano mais inteiro. Tenha coragem de dizer a você mesmo o que você sabe ser verdade, porque Deus já lhe soprou isso através da sua intuição. Que não faz sentido rejeitar quem quer que seja por causa do pecado que ela cometeu, ou por causa do erro que ela cometeu. Se fosse assim, nenhum de nós teríamos direito de estar aqui. Permita que hoje, esse Deus que sonda o seu coração, Ele conhece, lhe deu o direito de voltar ao caminho, de ser com Ele, de ser para Ele. Senhor, eu sei que Tu me amas, 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 Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas.